Fala pessoal, e aí, beleza com vocês? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre equação do segundo grau. Eu vou explicar para vocês o que é a definição de uma equação do segundo grau e vou ensinar como se resolve essas equações. Tá com dificuldade? Então você está no lugar certo. Vem comigo porque a aula de hoje vai estar muito boa. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre a definição das equações do segundo grau. Diz o seguinte: denomina-se equação do segundo grau, na incógnita x, toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. A primeira coisa que vocês têm que fazer é saber interpretar o que diz a definição da equação. Porque existem coisas, pegadinhas aí, que se você não souber interpretar, você acaba errando na hora de um cálculo. Bom, ele diz o seguinte, na incógnita x. Se vocês observarem esses exemplos aqui, eu tenho a primeira e a segunda equação representada pela letra x. Porém, as últimas, elas não são representadas por x. O que significa? Que toda a representação de uma equação relacionada à letra, você pode utilizar qualquer letra do alfabeto, né? Então, geralmente, a gente costuma usar o X, mas aqui eu usei o T, usei o W, você pode usar o A, o B, o C, não importa, certo? Então, a letra basta ser do alfabeto, só isso. Ele fala também que existe uma forma que é ax² mais bx mais c igual a zero. Isso aqui eu costumo chamar de forma matricial. É através disso daqui que eu consigo montar uma equação. Exemplo, essa equação daqui, ela saiu daqui. Não só ela, como todas elas saíram justamente dessa equação matricial. Por quê? Porque A, B e C são substituídos por números. Eu posso colocar qualquer número no A, no B e no C. Número decimal, fração, raiz, não importa. Né? Se ele faz parte do conjunto dos números reais, que englobam todos os números, eu posso substituir eles por esses números. Agora tem uma coisa aqui importante que eu vou chamar a atenção, é em relação a esse A. Ele diz que A é diferente de zero. O que é ser diferente de zero? Pode dar qualquer número, menos zero. Então esse A aqui, ó, ele vem representando aqui, ó, a frente de cada letra, da onde a gente começa a equação do segundo grau. Esse aí ele vai ser substituído por um número, porém, ele é o único que eu não posso substituir por zero. E por que eu não posso? Porque se eu colocar no lugar do A um zero, vai ficar dessa forma, 0 vezes x². E aí, qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Significa que esse termo daqui, ele vai deixar de existir. E para ser uma equação do segundo grau, o meu termo mais importante dos três é justamente o termo A, que é aonde representa esse quadrado. Ela é uma equação do segundo grau porque o meu maior expoente aqui vale 2. Então, por isso que ela é uma equação do segundo grau. Se aqui no meu expoente fosse 3, eu diria que minha equação seria do terceiro grau. E se ali o expoente fosse 4, ele seria uma equação do quarto grau. Então, não esquece, o termo A nunca pode ser zero. Mas, professor, os outros termos podem ser zero? Sim. Para ser uma equação do segundo grau, eu não preciso necessariamente que o termo B e C existam. Eles podem não existir, mas o termo A, onde tem x², ele é obrigado a aparecer. Sabe por quê? Vamos pegar essa equação aqui, ó. 2x² mais 2x menos 40 igual a zero. Se eu substituir o A, ao invés do 2, eu colocar o 0, isso aqui vai ficar assim, ó. 0x². Então, esse termo aqui, onde tem 0, ele vai deixar de existir. Quando ele deixa de existir, eu vou ficar só com isso daqui. O x² some e o resto da equação se mantém. Aí, se você observar aqui, esse x aqui, quando não tem nada no expoente, indica 1. Significa que ele não vai ser uma equação do segundo grau, ele vai ser uma equação do primeiro grau. Então, esse termo A, ele é obrigado a existir. Vamos lá. Bom, aqui nós temos alguns exemplos.
né? Eu tenho aqui 2x ao quadrado mais 2x menos 40 igual a zero. Como eu falo aqui no ABC, a gente vai destacar dessas equações quem é A, quem é B e quem é C. Então aqui, nessa primeira equação, o que é que a gente tem? Eu estou dizendo aqui que A é o primeiro termo, então a gente vai pegar apenas o número. Então A aqui vai valer 2. A letra B é o meu segundo termo, que também vale 2. E a letra C é o último termo. Lembrando que esse último termo ele não tem representação por letra, ele é apenas número. Então a gente vai pegar a letra C como menos 40. Tome cuidado com uma outra coisa também. Observe que o A foi 2 positivo, não tem sinal na frente, ele é positivo. O B, o 2 também é positivo, porque o sinal de um número ele vem na frente, então ele é positivo. Porém, o 40 ele é negativo porque o menos está vindo na frente do 40. Se você esquecer um desses sinais, já erra a questão inteira. Nesse meu segundo exemplo aqui, A não tem nada. Quando não tiver nada na frente, indica que ele vale 1. Então, o A aqui vai valer 1. O B aqui vai valer menos 7. E o C aqui vai valer 10. 10 positivo, porque o sinal da frente é o mais. Nesses dois exemplos aqui, vocês vão observar que eles não possuem mais 3 termos. No caso desse daqui, vocês podem ver que só possuem 2 termos. Aí, o valor de A ele já é negativo. Então, se não tem nada aqui na frente, é a mesma coisa que ter 1. Então, A vai valer menos 1, tem que lembrar do menos. O B, que é o termo que tem o T, é 8. Porém, eu não tenho o termo C. Quando o termo não existir, você pode representar por 0. Então, C vai valer 0. Nesse daqui de baixo, olha que interessante. W ao quadrado é igual a 0. Aqui a gente consegue notar que eu não tenho nem o termo B, nem o termo C. Mas eu tenho o termo A. E como eu disse na aula, o termo A é o termo importante. Para ser uma equação do segundo grau, basta ter o termo A e já é uma equação do segundo grau. Então, não tem nada aqui na frente, ele vale 1. Então, A vai valer 1. Não tem um B, 0. Não tem um C, 0. A gente vai continuar a aula e eu vou explicar para vocês como é que a gente resolve cada tipo de equação. Agora nós vamos resolver as equações do segundo grau. Nós temos duas formas, as equações completas e as equações incompletas. Quando a gente fala em incompleta, já está dizendo que dos 3 termos que eu tenho ali, vai faltar um termo ou poderão faltar os 2 termos. Não vou ter os 3 termos para cálculo. E nós temos duas formas para poder calcular essas equações incompletas. Eu vou ensinar para vocês como se resolve e eu vou ensinar um macetezinho também para facilitar um pouquinho mais o cálculo de vocês. Então presta bastante atenção. Essa equação do segundo grau, ela está dizendo que falta o termo B. O termo B é aquele termo do meio que possui o x, né? Então esse x ele não vai existir. Eu vou ter 2 termos e um termo deles vai estar faltando. E está faltando aí o termo B. O que a gente vai fazer para resolver? A gente vai segurar o x ao quadrado no primeiro membro e a gente vai passar o menos 9 para o segundo membro. Se ele é menos, ele passa para cá, mais. Eu só fiz jogar para o lado de lá o menos 9, então ele ficou positivo. Então, x é igual. A partir daqui, o que é que vocês vão fazer? Vão colocar mais ou menos. Por que vocês vão colocar mais ou menos? Como é a equação do segundo grau, eu tenho que achar 2 soluções. A equação do primeiro grau, quando você resolve, você acha uma raiz, uma solução. Na equação do segundo grau, você vai ter que achar 2 soluções, 2 raízes. Então, mais ou menos, eles vão equivaler a achar uma positiva e uma negativa. Então, o que a gente vai fazer? Esse quadrado indica que o 9 ele vai entrar na raiz. É sempre dessa forma. Então, x é igual a mais ou menos, raiz de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 é 9, isso aqui é uma raiz quadrada. E aí a solução vai ser menos 3 e mais 3. Primeiro o negativo, depois o positivo. Lembre-se da reta numérica. Primeiro vem os negativos para depois virem os positivos. Então, o que que acontece? Esse menos 9 ele é negativo, você já joga para cá, então você já vai achar a raiz dele. Na hora que eu achar a raiz dele, eu vou achar as 2 soluções, o mais e o menos. Agora tem um macete para você resolver essa equação. Mesmo vocês tendo esse cálculo, prestem bastante atenção. Aqui na equação, vocês vão observar o valor do 9. Como vocês sabem que o 9 ele vai entrar na raiz, vocês já podem tirar a raiz logo de cabeça. Qual é a raiz de 9? 3.
vocês sabem que vai ter que ter uma resposta positiva e outra negativa. Então, só em olhar para a equação, você já sabe que a sua solução vai ser menos 3 e mais 3. Vamos olhar aqui para a questão de baixo. A gente olha aqui para o 100. Você já sabe que vai tirar a raiz de 100. Qual a raiz de 100? É 10. Então, a minha solução, eu já sei que é menos 10 e mais 10. Mas eu vou mostrar pelo cálculo. Conservo o x ao quadrado. Esse 100 que é negativo passa para cá, positivo. Então, x é igual a mais ou menos, o 100 vai entrar na raiz. Então, x é igual a mais ou menos, raiz de 100, 10. Viu como é fácil? Solução, menos 10 e mais 10. Esse é o meu resultado. Aqui, nesse caso, a gente agora tem um 2 na frente. O que vocês vão fazer? Eu consigo achar a solução sem precisar de cálculo? Consigo. Você pega o 50 e vai dividir pelo número que está aqui na frente. 50 dividido por 2 dá 25. Qual é a raiz de 25? É 5. Então a solução vai ser menos 5 e mais 5. E eu vou mostrar a vocês. Conservo 2x ao quadrado. O 50 a gente muda de membro. Ele é menos, vai ficar mais. Então x ao quadrado é igual. Como o 2 está colado com a letra, ele passa dividindo. Então 50 dividido por 2, x ao quadrado é igual a 25. Então, x é igual a mais ou menos, o 25 vai entrar na raiz, x é igual a mais ou menos 5. Ou seja, a minha solução aqui é menos 5 e mais 5. Viu como é fácil? Esse daqui eu já coloquei de propósito para vocês prestarem atenção. Eu já vou achar a raiz de 36, nesse caso não. Por quê? Vamos resolver. X ao quadrado é igual. O 36 a gente vai mudar de membro. Só que aqui ele é positivo. Se eu jogar para lá, ele vai ficar negativo. Olha que diferença. Ele aqui ficou positivo, 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 mas ele do lado de cá ficou negativo. Então, x é igual a mais ou menos, a raiz negativa vai entrar, o valor vai entrar na raiz negativa. E aí, na aula de radiciação, que já tem no nosso canal, se você ainda não sabe, procure ele lá no meu canal, porque lá eu falo um pouquinho sobre a questão da raiz quadrada, que não existe raiz quadrada negativa. Eu não posso ter uma raiz negativa. Quando isso acontece, a minha solução é vazia, ou seja, não há condições de calcular, porque eu não posso ter um valor negativo dentro da minha raiz. A gente vai para a próxima equação incompleta, faltando agora o termo C. Bom, dando sequência à resolução de equações incompletas, então agora a gente vai resolver faltando o termo C. Termo A, termo B, o termo C é aquele termo que não tem letra. Tá? Aqui também, da mesma forma, existe um macetezinho para vocês aprenderem a calcular de forma mais rápida, só em olhar. Mas vamos lá, o que acontece aqui? Eu preciso descobrir qual é o meu fator comum. Fator comum é aquela letra que se repete tanto de um lado quanto de outro. Então, o meu fator comum aqui é o x. Né? Entre x ao quadrado e x é sempre aquela letra que tem o menor expoente, que no caso é o x. Vou abrir o parênteses e a gente vai fazer uma simplificação. A gente vai dividir x ao quadrado dividido por x vai dar x. Por quê? Porque x vezes x é x ao quadrado. Mais 2x dividido por x vai dar 2. O x com x se elimina, fica só o 2, isso tudo igual a zero. Observem que eu vou ficar com a letra fora do parênteses e vou ficar sempre com o binômio dentro dos parênteses. O que eu vou fazer agora? A letra que está fora, ele tem que ser igual a zero. Ou seja, a gente fez uma ligação da letra com o zero. A gente começa fazendo isso. Isso já vai mostrar para mim que uma das soluções dessa equação é zero. O que a gente vai fazer agora? Pegar o que está dentro dos parênteses. X mais 2 igual a zero. E a gente vai resolver como a equação do primeiro grau. Então, x é igual, o 2 é mais, passa para cá, menos. E aí, aquela mesma regra. Por ser uma equação do segundo grau, eu tenho que achar duas soluções. E aí eu descubro que um é zero e o outro é o menos 2. E onde é que fica o macete? O que é que tem de mais rápido para que eu possa calcular sem precisar de muito trabalho? Ó, quando falta o termo C, uma solução dele é sempre zero. Então, você já sabe que uma solução é zero. Sempre. A outra solução
vocês vão pegar esse valor daqui, ó, e vocês vão trocar o sinal. Se ele é mais, a resposta vai ser com ele menos. Então, menos 2 e 0. Então, o 0 é uma solução. Olha para esse valor que está depois do x ao quadrado e troca o sinal. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Vamos colocar a solução antes da resolução. Vocês vão pegar esse valor daqui do meio, tá vendo? E vão trocar o sinal. Se ele é menos, ele vai ficar mais. Uma outra solução dele vocês já sabem que é 0. Então, 0, trocando o sinal, eu vou ficar com 2 terços. Agora, bora resolver. Colocando x em evidência, abre parênteses, aqui, x ao quadrado dividido por x vai dar x, é sempre assim. Repete o menos, 2 terços de x dividido por x, é só você cancelar o x com x, vai sobrar 2 terços, vai fechar igual a 0. A gente vai pegar uma letra que está fora, que vai ser igual a 0, ela vai ser uma solução, e a gente vai pegar o x menos 2 terços igual a 0. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou pegar o negativo e vou jogar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, x é igual a 2 terços. Ou seja, mesmo sem resolução, você consegue chegar a essa resposta. Aqui eu coloquei um exemplo, agora colocando um valor na frente do x ao quadrado, porque aqui não tem. O que a gente vai fazer aqui? Vocês podem começar a resolver dessa forma, mas eu vou ensinar também uma outra tática. Como 20 e 5 são números divisíveis, eu posso dividir 20 por 5, vocês podem começar fazendo uma simplificação. Eu posso pegar toda essa equação aqui, ó, e dividir por 5, para ficar mais fácil. 5 dividido por 5 dá 1, não preciso colocar o 1, menos 20 dividido por 5 dá 4. Fazendo isso, vocês vão ter uma equação mais simplificada, e aí aqui a gente já pode achar até a solução, não é isso? O 4 é negativo, troca o sinal, ele vai ficar positivo. E a outra solução é 0. Então, 0 e 4. Eu já sei que a minha solução é essa. Vamos fazer. X, abre parênteses, x ao quadrado dividido por x dá x. Não é isso? Repete o menos 4x dividido por x dá 4 igual a 0. Então, esse x aqui vai ser igual a 0, que vai ser a minha primeira solução. E a gente vai ter x menos 4 igual a 0, que é o que está dentro dos parênteses. Então, jogo menos 4 para lá, x é igual, ele vai ficar positivo. Então, a minha solução 0 e 4. Ou seja, nas minhas equações incompletas, eu consigo resolver até mesmo de forma mental, sem precisar fazer cálculo.